Como é bom poder estar aqui. Eu me sinto muito em casa. Eu acho que o pastor não gosta muito de vocês, me chamou 2 semanas quase seguidas para estar aqui. Mas Deus é bom. E é maravilhoso demais a gente poder contemplar a presença dEle enquanto igreja, né? A gente está junto e perceber que o nosso Jesus, Ele é presente, Ele é vivo e Ele fala com a gente. E talvez você está ouvindo isso aí falando assim, poxa pastor, mas eu não estou ainda ouvindo aquilo que Deus quer falar então, eu não estou percebendo a presença dEle. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você está aqui hoje, é porque Deus quer falar ao seu coração, amém? Se você está aqui essa noite, querido, é porque Deus tem coisa para ministrar na sua vida, porque você está dentro de uma igreja justamente comemorando um dos eventos, ou o evento mais importante para nós. Aquilo que faz com que toda a nossa fé faça toda a diferença. Que um homem de carne e osso, que era plenamente Deus, viveu como nós, entregou a vida dele sem pecado, e ele simplesmente ressuscitou, amém? E é isso que nós estamos celebrando aqui. Para a gente meditar um pouquinho hoje, eu escolhi um texto que não diz respeito diretamente à paixão de Cristo, àquele dia fatídico, mas é um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, do verso 1 até o verso 14. Se puder abrir sua Bíblia aí comigo, livro de Êxodo, capítulo 12, verso 1 em diante. Amém? Chegou aí? Êxodo 12, do 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão ambos às ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aí. Eu queria que a gente orasse mais uma vez. Queria que você fechasse os teus olhos. Queria que você, na sua intimidade com Jesus, agradecesse a condição de estar na presença dEle. Um tempo onde a palavra foi lida e será ministrada. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração diante de Ti mais uma vez. E clamamos para que o Senhor leve cativo a Tua presença, o nosso pensamento, as nossas emoções, a nossa vontade, tudo aquilo que nós somos, nós temos, nós queremos que o Senhor leve cativo a Tua presença e o Senhor fale conosco. Ministra a nossa vida, o nosso coração, venha lapidar o nosso interior, venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos contemplar na Tua cruz o Teu amor por nós, Jesus. Nós queremos sair daqui dessa noite celebrantes, Deus, jubilosos,
por saber do tamanho do teu amor por nós, o tamanho do teu cuidado. Queremos sair, Deus, com os olhos fitos no Senhor. Por isso, fala conosco. Apesar de mim, que sou falho, Deus, que sou pecador, que não sou nada diante do Senhor, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor haja com teu Santo Espírito e fale ao nosso coração. É isso que eu oro e agradeço no nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente era mais novo, eu me lembro de uma vez que nós fomos num acampamento e um pastor muito querido, ele deu uma palavra lá, que eu me lembro que o tema da palavra era assim, algumas coisas que você precisa viver antes de morrer. E não era assim, nada fútil não eram coisas santas, coisas eternas, evidentemente. Não era assim, tipo plantar uma árvore, não era essas coisas. Era assim, ele falou sobre várias coisas que a gente tinha que experimentar com Deus na nossa vida. E eu confesso para os irmãos aqui que eu não lembro de muita coisa não, mas eu me lembro de uma coisa que ele disse, que era provar de uma amizade com Deus. E eu me lembro que para exemplificar essa amizade com Deus, ele falou sobre aquele evento de Abraão levando Isaac ao sacrifício. Até aquele momento, assim, eu nunca tinha ouvido essa passagem da Bíblia sobre uma perspectiva de amizade com Deus, e aquilo me impactou muito. Eu me lembro dele contando que a experiência de Abraão levar Isaac para ser sacrificado não tinha nada a ver com fidelidade e submissão a Deus, mas tinha a ver com amizade com Deus. E é interessante pensar que Abraão foi conhecido como um amigo de Deus. E eu lembro que ele disse assim, olha, na verdade, quando Deus pediu para Abraão levar Isaac para o sacrifício, não era um teste para ver se Abraão era fiel, não era um teste para ver se Abraão ele era justo, mas era o próprio Deus falando assim, meu amigo, eu preciso dividir com você o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo. Você sabe esse negócio que você sentiu aí, que você está levando o seu filho para morrer? Você sabe esse sentimento aí que você teve na hora que você colocou Isaac ali pronto para ser sacrificado? É isso que eu estou vivendo. E é muito legal porque no Evangelho de João, nós vamos ver mais tarde Jesus, milhares de anos depois, numa sinagoga, vindo falar assim, que Abraão viu os dias dele. Que Abraão contemplou os dias de Jesus. Nesse dia ele teve que sair fugido da sinagoga, porque o pessoal queria pegar Jesus. Que história é essa? Está maluco? Que heresia. Mas eu me lembro dele falar sobre isso. E queridos, o ponto dessa história é que Isaac, quando ele subiu com Abraão para aquele monte, sem ele saber que ele é que haveria de ser sacrificado, ele faz uma pergunta lá no início de Gênesis. Ele faz uma pergunta para Abraão, que é o seguinte, pai, aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E meus irmãos, essa pergunta de Isaac, ela prefigura, durante toda a Escritura praticamente, o anseio do povo, a espera, o clamor por socorro, pelo Cordeiro, pelo Messias. Abraão, sem saber o todo da revelação, ele responde a Isaac da forma correta. Ele diz assim, Deus proverá para si o Cordeiro para o holocausto. Essa é a resposta de Abraão. Talvez foi uma resposta de um pai para filho. Talvez ele estava com o coração cheio do Espírito Santo. O ponto é que mesmo sem ele compreender toda a dimensão, sem ele compreender que a pergunta de Isaac ecoou por todo o Antigo Testamento, na verdade, até ser respondido por João Batista, anos mais tarde, ele dá uma resposta que Deus haveria de prover o Cordeiro, que Deus haveria de mandar o Cordeiro. E queridos, celebrar a Páscoa, ainda mais estando deste lado de cada história, como nós estamos, é celebrar a resposta para essa pergunta de Isaac. É olharmos do lado de cá, o próprio Deus provendo para si o Cordeiro. É celebrar o amor de Deus por cada um de nós, ao perceber que Ele nos poupou, como poupou Isaac naquele dia, e entregou o seu próprio filho no nosso lugar. Ele proveu para si o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a sexta-feira da paixão, meus irmãos, foi a preparação desse Cordeiro. Foi um dia muito doloroso, foi um dia muito complicado. E o texto que nós lemos, ele não está nos evangelhos. Ele não fala diretamente sobre o dia de Jesus com os discípulos, sobre a última Páscoa, sobre a sexta-feira da paixão, e nem de Cristo sendo escarnecido, nem de Herodes, nem de Pilatos ou Barrabás, mas ele nos coloca do outro lado agora da história. Bem antes de Jesus, porém contemplando toda a providência de Deus e prefigurando a resposta à pergunta de Isaac. E meus irmãos, isso é a Páscoa verdadeira. E aqui tem uma beleza sobre celebrar a Páscoa.
A Páscoa verdadeira no sentido assim, de não ser um evento exclusivo no Novo Testamento. Não é simplesmente a ressurreição de Jesus, ou um evento no Antigo Testamento, como a Páscoa era celebrada pelos judeus antes. Não é algo que aconteceu no passado, mas é algo que também acontece hoje, é algo que haverá de acontecer, porque nós celebramos a Páscoa com Cristo em todo o tempo. No texto que nós lemos aqui, o último versículo, o versículo 14, o próprio Deus diz e institui isso. Ele fala assim: esse dia vai ser um memorial para vocês celebrarem como solenidade ao Senhor nas vossas gerações como um estatuto perpétuo. Olha que beleza, você faz parte desse versículo 14 aí, que nós lemos. Aquela instrução para o povo lá atrás, que a gente celebraria perpetuamente a Páscoa. Nós estamos fazendo parte disso aqui hoje. Estamos celebrando isso aqui hoje. Celebramos a Páscoa quando nós tomamos a ceia. Não só como memorial, lembrando lá do que Jesus fez por nós, não só olhando para trás, pensando assim que ali é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, mas também com olhar para o futuro. Ali é uma prefiguração da mesa, da comunhão, quando nós estamos juntos, olhando para as bodas do Cordeiro, para o dia em que estaremos com Ele, plenamente satisfeitos, plenamente realizados em Cristo, podendo cearmos juntos. A Páscoa é eterna, meus irmãos. A Páscoa é eterna, ela foi, ela é, ela será. E no texto que a gente leu aqui, a gente vê Deus instruindo Moisés para que cada família, eu não sei se você está lembrado deste evento aqui, mas Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, né? À medida que Moisés ia conversando com o Faraó ia enrijecendo, não ia deixando que o povo saísse, Deus foi mandando algumas pragas, e aí a última praga era essa questão de que ia vir o próprio Deus e ia levar os primogênitos que habitavam no Egito. E aí Deus institui a Páscoa do Senhor significa a passagem do Senhor por sobre todo o Egito. A passagem dele por todo o Egito. E aí no texto que nós lemos, nós vemos Deus instruindo a Moisés como que o povo deveria fazer. Cada família teria que tomar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, e o preparar durante 14 dias, para então ele ser imolado no fim da tarde, para que pegasse o sangue daquele cordeiro morto, passasse nos umbrais das portas, e as famílias comessem aquele cordeiro durante aquela noite. E é interessante notar que a carne ela precisava ser assada, não cozida, para que não se quebrasse os ossos do cordeiro. Deveria ser acompanhado de ervas amargas e pão sem fermento. Olha só, hoje em dia tem chocolate, né? Naquela época era erva amarga. Tem um porquê isso aí. A refeição ela deveria ser rápida à noite, pois seria essa passagem do Senhor. A passagem do Senhor é essa que seria sobre o Egito, levando os primogênitos, como eu falei aqui. E queridos, quando eu estava preparando esse sermão, eu estava estudando, lendo um pouco esse texto, e aí eu comecei a entrar pela madrugada, e aí a minha esposa estava dormindo já, meus filhos também, e estava aquele silêncio da noite, assim, eu não sei se você também é meio noturno, eu sou bem noturno, eu desenvolvo bastante de noite, assim, sabe, assim, tem coisas que eu tenho que fazer, às vezes eu entro pela madrugada fazendo. Às vezes é bem verdade que se eu dormir bem e acordar de manhã, tiver tempo para fazer de manhã, às vezes eu faço mais rápido. Mas eu gosto, às vezes, de trabalhar à noite, de render à noite, assim, de ler, de estudar, de escrever. E eu estava preparando isso, e estava aquele silêncio da madrugada, assim, sabe? E eu fiquei pensando como que foi a noite daquele povo. Aquela expectativa, né? O Senhor vai passar aqui essa noite. É o Senhor que vai passar. E eu fiquei pensando na noite de quinta para sexta-feira também, no Getsêmani, quando Jesus estava lá orando, sabendo que ele haveria de enfrentar a morte no dia seguinte. E eu fiquei pensando sobre isso, e toda essa preparação era para estar frente a frente com a ira de Deus sobre o pecado. É se preparar para enfrentar a morte. E queridos, nós não temos condições de enfrentar a morte sozinhos. É só por conta de Cristo que nós conseguimos. Mas Deus proveu Cristo para si como o cordeiro que tira o pecado do mundo, como eu falei aqui. E por isso nós não precisamos mais enfrentar a morte sozinhos. E a Páscoa nos lembra disso. Queridos, nós não podemos perder de vista esse significado acerca da Páscoa. Nós precisamos lembrar que no que cabia a Cristo realizar, ou seja, a execução do plano de redenção do homem, de vir até a terra, viver de modo digno ao Senhor, sem pecado, sem mácula, e entregar a sua vida, assumindo a responsabilidade e a pena pelo pecado de todos nós, foi consumada na sua cruz e na sua morte. Mas se Cristo não tivesse sido ressuscitado por Deus o Pai, nós poderíamos pensar que a obra não havia causado o efeito necessário. Mas é bem verdade que Deus o ressuscita.
Deus ressuscita Cristo e por isso nós estamos aqui. É a ressurreição de Jesus que evidencia a derrota da morte. Então a morte que não respeita ninguém, a morte que não respeita status, não respeita dinheiro, não respeita idade, não respeita nacionalidade, a morte que não respeita nada nem ninguém, naquela noite no Egito ela respeitou o sangue do Cordeiro. Você já parou para pensar nisso? Nós não temos domínio sobre o nosso próprio coração batendo no peito. O seu coração está batendo aí dentro do seu peito, não é porque você quer, não é porque você mantém. E a gente não tem domínio. Querido, se Deus ordenar para que o meu coração pare, não tem médico que faça voltar. A morte, ela não escolhe, ela não tem mau tempo para ela, vamos dizer assim. Mas naquele dia no Egito, o sangue na porta impediu a morte, já mostrando que haveria uma vitória sobre a morte, já mostrando que haveria alguém que derrotou a morte, que é o Cordeiro que vem dos céus. E por isso, meus irmãos, é um tempo de celebração. E eu queria te convidar a celebrar a Páscoa do Senhor com alguns aspectos bem específicos que a Páscoa nos traz e que a gente pode ver nesse texto. Eu queria falar sobre 4 coisas que nós podemos celebrar ao pensarmos nessa preparação do Cordeiro, ao pensarmos sobre a Sexta-feira Santa, ao olharmos para o evento da Páscoa, que, como eu falei aqui, ele não é um evento do passado, mas ele é eterno. Nós provamos dele hoje, provamos na eternidade, nós temos motivo para celebrar e para nos alegrarmos no sangue do Cordeiro. E eu queria que a gente destacasse pelo menos 4 aqui. E o primeiro deles é que nós devemos celebrar a imanência e a soberania de Deus. No primeiro versículo o texto diz assim: disse o Senhor a Moisés. A instituição da Páscoa, ela veio pela boca do Senhor. Ela veio pelo próprio Criador. Sabe assim, todo o planeta Terra, o universo, o sol, as estrelas, os rios, as cachoeiras, tudo que existe, toda a vida que existe, ela foi feita por um Criador. E esse Criador é quem ordena a Páscoa. E olha só, ele é imanente. Mas o que significa a imanência? Imanência é a presença viva de Deus no nosso meio. O Pai de Jesus é um Deus relacional, que intervém na história, que nos conhece, se aproxima de nós para se relacionar conosco. E a Páscoa nos lembra disso, porque foi o próprio Deus quem veio se comunicar com o homem para instituir a Páscoa, para falar sobre a Páscoa. Esse disse o Senhor que está aqui no começo do texto, ele é significativo quanto a isso. Ele mostra que Deus se comunica conosco, intervém na nossa história. A iluminação divina, a instituição da Páscoa como um memorial, como uma festa, foi dada por Deus. Queridos, o nosso Deus, ele se importa com os detalhes. Ele se importa com a nossa vida, ele é grandioso, ele é criador de todas as coisas, como eu falei aqui, criou as galáxias, o sol, a terra, tudo. Mas ele se importa com a sua vida. Ele se importa com detalhes, ele se importa da forma como você pensa, como você olha, como você sente, ele importa como que você está vivendo, ele importa que você se relacione com ele. Você já pensou um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, tão acima de todas as coisas, se faz relacional e vem se relacionar com a gente, e também demonstra, queridos, a soberania. Então nós podemos celebrar a Páscoa e devemos celebrar a Páscoa celebrando a presença, a imanência de Deus e também a sua soberania. Porque tudo o que haveria de acontecer no Egito, tudo o que haveria de acontecer inclusive com Cristo, estava sendo orquestrado pelo próprio Deus, inclusive nos tempos de Jesus. Agora, se a gente for pensar lá na Sexta-feira Santa, que é o dia que nós estamos celebrando aqui, a Páscoa era a maior festa de Israel. O povo de Israel já vinha celebrando a Páscoa desde esse tempo que o povo saiu do Egito. O povo do Antigo Testamento saiu do Egito, saiu por esse evento que aconteceu aqui. Deus passou, os primogênitos morreram. E aí o faraó teve que deixar o povo sair, o povo foi embora. E desde então a Páscoa começou a ser celebrada. E até os tempos de Jesus era uma das festas mais celebradas que existia, que tinha naquele tempo. Era um momento histórico da saída do Egito que eles celebravam. Era alegria para os judeus, mas para os romanos da época de Jesus era um terror, porque eles ficavam... porque a população judaica se quintuplicou, pode ser, eu ia falar... quintuplicava. Depois a gente vê isso aí. ChatGPT existe para isso, a gente pesquisa depois. Mas a população judaica, ela se multiplicava por 5. E os romanos ficavam com medo de rebelião. Os romanos ficavam atentos. E 2 dias antes das festas,
os principais sacerdotes, escribas, os fariseus, no tempo de Jesus, eles conspiravam em como eles poderiam prender Jesus e matar após essa festa. Eles já estavam arquitetando sobre isso. Em outras palavras, os escribas e os fariseus achavam que estavam tramando um plano infalível a fim de terminar com a vida de Jesus, mas na verdade foi Jesus que disse para os discípulos que ele seria traído, que ele seria crucificado, que ele seria morto. Deus estava orquestrando tudo e no controle de tudo. Jesus chega para os discípulos em Mateus 26, versos 1 e 2, e diz assim, que tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia que eles estavam tramando, porque não eram eles que estavam tramando, está dando para entender? Era o próprio Deus que era soberano, que estava no controle de todas as coisas. No Evangelho de Marcos, nós vemos que a última viagem de Jesus até Jerusalém, quando ele está subindo com os discípulos, chega ainda a ser mais clara a revelação. Quando a gente vai ler lá em Marcos, quando Jesus está indo com os discípulos para Jerusalém pela última vez, porque ele sabe que ele vai ser crucificado, até a viagem estava num clima diferente, os discípulos notam isso. Jesus estava indo assim, mais quieto, estava indo mais à frente dos discípulos, e aí quando eles têm lá uma certa discussão, eles começam a achar assim, chegou o tempo em que Jesus vai instituir o reino, aí eles começam a ver quem que vai sentar à direita, à esquerda, os discípulos não entenderam nada, estava achando ainda que era um reino político. Jesus vai e ensina para eles também, Marcos 10, do 32 em diante, fala assim que eles estavam de caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos, esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensões, e Jesus, tornando a levar à parte os 12, ou seja, ele chegou de novo, se voltou para os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus não perdeu o controle hora nenhuma. Em todo o tempo, Deus estava no comando. Em todo o tempo, Deus continua no comando, queridos. E ao olhar para a Páscoa, a gente pode lembrar disso. Pode ser que você tenha chegado nessa sexta-feira aqui hoje, passando por uma semana difícil, passando por um tempo na sua vida em que parece que Deus não tem respondido talvez as suas orações, ou que parece que o controle da sua vida foi embora, ou parece que um tanto de coisa não está acontecendo como você achou que ia acontecer, ou talvez você está num momento muito bom. Eu quero te dizer, queridos, em todo o tempo, Deus está no trono, cuidando de todas as coisas. Porque o nosso Deus é soberano, e olhar para a Páscoa nos lembra isso. Isso me ensina que quando os homens pensam que estão no controle, estão apenas cumprindo uma agenda que Deus já estabeleceu. Quem está com as rédeas nas mãos não é o homem, mas sim é Deus, queridos. E é bem verdade que nós somos surpreendidos no curso da vida. Nós fomos surpreendidos há uns anos atrás aí pela crise na saúde, que desencadeou um tanto de outras crises, não é verdade? Um tanto de coisa que aconteceu no campo político, emocional, na saúde, tantas outras coisas. Como não citar algumas coisas que nos surpreendem tão tenebrosamente, como essa semana, esse caso que aconteceu em Blumenau. Vocês acompanharam isso? Como não ser impactado por isso? Quando um tipo de coisa assim, um maluco entra numa escola, começa a matar crianças indefesas, a gente é surpreendido por isso, a gente olha para isso e fica com o coração assim: Deus, o que é isso? Porque o nosso coração se toma de uma ira santa. E a gente fica pensando assim: poxa, Deus, será que o Senhor está aí? Será que o Senhor está vendo isso? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Porque todas essas crises, elas podem nos abalar. Porque invariavelmente há algo nas nossas vidas que ocupa um certo local de prioridade, que é nós gostamos de ter segurança. Nós gostamos de ter descanso. E ter segurança é algo prioritário muitas vezes na nossa vida. É muito comum a gente procurar um local para a gente morar, um curso, uma carreira, um relacionamento, um casamento que nos proporcione segurança. Porque a gente às vezes esquece que o nosso Deus está no controle, que Ele é soberano, que Ele tem cuidado de nós. E é bem verdade que a busca do homem sem Deus é essa, né? Ele fica querendo buscar o senso de realização dele em alguma coisa, o senso de segurança em alguma coisa. Ele olha para um evento desse e ele quer resolver com a justiça própria. Ele olha para o que a gente vive no nosso mundo, para o que a gente tem passado, e busca segurança em um tanto de outras coisas, esse descanso, essas coisas. Mas as Escrituras, elas revelam que para Deus a segurança é sim, o descanso é sim uma coisa importante. Porém, todas as coisas relativas às quais nós buscamos para nos sentirmos seguros,
não tem a ver com o que a Bíblia nos ensina sobre o que é de fato estarmos seguros, porque não existe segurança maior do que estar lavado pelo sangue de Jesus. Não tem segurança maior do que estar em Cristo. Talvez, meu irmão, você olha para a sua vida aí, você pensa assim que você gastou um tanto de anos na sua vida, um tanto de energia, ou talvez você tenha gasto, buscando um tanto de coisa aí para se sentir seguro, para falar assim, agora a minha vida está ajeitada. Agora a minha vida entrou no trilho, agora a minha vida, agora eu preciso só fazer mais isso, eu preciso alcançar só mais isso aqui. Mas não existe algo que nos proporcione maior segurança, maior descanso, do que nós estarmos banhados no sangue do Cordeiro, de que nós estarmos seguros nas suas mãos. Aquele povo no Egito, naquela noite, talvez silenciosa, né? Fico pensando, aquela noite que talvez estava estrelada. Bem verdade, quando a gente vai para um lugar assim um pouco mais longe da cidade, né, para a fazenda, a gente vê mais o céu estrelado, né? Talvez naquele tempo as cidades não tinham tanta iluminação. Ficaram esperando a passagem do Senhor, e talvez nessa passagem as estrelas se esconderam, talvez houve uma certa escuridão, e não tinha lugar mais seguro para estar, do que naquelas casas onde o sangue estava na porta. Olhar para a Páscoa e lembrar que o nosso Deus é um Deus soberano, amém, queridos? Nosso Deus é um Deus providente, e saber da providência de Deus é saber que o poder está nas mãos dele, o poder total e onipresente de Deus, e que a mão dele sustenta, governa os céus, a terra, todas as criaturas, de modo que a erva e a grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos e os anos estéreis, a carne e a bebida, a saúde e a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas não acontecem por acaso, mas pela mão paterna do nosso Deus. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria que você olhasse para o nosso Deus hoje, celebrando a Páscoa, é celebrar que o nosso Deus é um Deus imanente, Ele se relaciona, Ele se preocupa com os detalhes, e Ele é um Deus soberano, Ele está no controle de todas as coisas. A segunda coisa é que nós devemos celebrar a supremacia da comunhão. Tem um negócio muito interessante nesse texto de Êxodo 12, quando Deus está instruindo Moisés a respeito de como que ele deveria organizar o povo ali para aquele dia, como organizar ali o povo para a passagem do Senhor, para a Páscoa do Senhor, que é pela primeira vez na Bíblia, Deus se refere a Israel como uma congregação. E isso diz muita coisa. No versículo 3, ele fala assim, falai a toda a congregação de Israel. O termo que Deus usa aqui, que está registrado na Escritura, é o termo que mais tarde vai ser traduzido na Septuaginta, lá no grego, para eclesia. Deus, pela primeira vez, se refere a uma nação com o termo que mais tarde seria traduzido por igreja, pela congregação de fato. É a primeira ocorrência que acontece. Deus se refere ao povo não como uma nação territorial ou étnica pela primeira vez na Bíblia, mas sim como um povo se referindo de uma forma religiosa. Um povo que se une não pela etnia, não pela nacionalidade, mas pela fé, pelo amor, pelo sangue do Cordeiro. E aqui tem algo que nos chama a atenção, pois no Antigo Testamento o que simbolizava a presença de Deus era o templo, eram os ritos, eram os rituais, a necessidade da mediação do sacerdote, um tanto de outras coisas, mas diferentemente aqui nessa passagem, parece que nós vemos claramente sinais de uma nova aliança. É interessante, né? Estou falando um monte de heresia aqui, o pastor corrige domingo que vem. Mas parece que a gente vê lá no Êxodo sinais de uma nova aliança, porque diferentemente disso, a Páscoa era uma comemoração doméstica, familiar, sem templo, nem sacerdote não tinha. Era o homem da casa, o pai que ia pegar o cordeiro e preparar. O sangue ali. E Israel agora já não é mais um povo, era uma congregação. O povo que se juntava de uma forma religiosa. A figura do tabernáculo é substituída pela figura da mesa. Olha que interessante isso. A figura do rito, do ritual, naquela noite, naquela preparação, daquela prefiguração que apontava para Cristo mais tarde, indo ser imolado, deixou de ser um tabernáculo, um sacerdote, um rito, um ritual, e passou para ser algo doméstico, familiar, ao redor de uma mesa. Há uma figura litúrgica aqui, queridos, baseado numa mesa, e não mais apenas em uma etnia ou um país. Deus está falando ao povo, mas também aos que foram se convertendo na convivência com o povo judeu, e a gente pode crer que isso acontecia. Lá no Egito, enquanto o povo judeu ia vivendo, ainda que eles estivessem escravos, teve gente que se aproximou da fé deles. Teve gente que não fazia parte do povo judeu que foi se convertendo.
Todo o Antigo Testamento nós já vamos tendo prenúncios de que o Evangelho não é restrito a uma só nação geográfica. Mais tarde, após sair do Egito e peregrinar no deserto, um dos 2 espias, você lembra quem que era? Josué e quem? Calebe. E toda vez que tem uma variação na Escritura, você pode ficar esperto que alguma coisa quer dizer. Quando a gente vai entender quem Calebe é, tem um texto lá em Josué 14, que o texto repete umas 3, 4 vezes da onde ele veio. Você fica assim, Jesus, o povo parece que não sabia escrever. Fica repetindo, já entendi. Tem um motivo por que está ali tantas vezes. Josué 14 diz assim, Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Já falou que era filho de Jefoné, o quenezeu, tudo bem. Em herança até o dia de hoje, visto que perseverava, seguiu o Senhor, Deus de Israel. E mais para frente ele vai repetir de novo que que Calebe era quenezeu. E a palavra quenezeu indica que os ancestrais de Calebe originalmente não eram israelitas, apesar de depois ele ter sido incorporado na tribo de Judá. Muito provavelmente Calebe se aproximou do povo judeu no tempo do Egito. Muito provavelmente Calebe, que foi um dos 2 espias, um dos 2 que entrou na terra prometida, ele se converteu ao Senhor, ele percebeu que o Deus do povo judeu era um Deus diferente quando ele estava lá no Egito. Então Deus olha nessa noite e fala assim para a congregação, não é só para o povo da nação, não é só para um tipo étnico, não é só para uma nação que nasceu num determinado local, não é só para umas pessoas que têm uma determinada característica, não é só para um tipo de gente, é para a congregação, é para todo mundo que está crendo, que está debaixo do sangue de Jesus. O autor inspirado aqui em Josué, ele tem o cuidado de nos alertar isso para revelar a extensão do Evangelho, para revelar como o Evangelho alcançou até aqueles que não faziam parte do povo. E queridos, isso tem que tocar o nosso coração. Não há ninguém longe demais do amor de Jesus que não possa ser alcançado por Ele. Nós precisamos entender que a graça excede toda e qualquer convenção humana. E a Páscoa nos lembra disso. A Páscoa nos lembra que o sangue do Cordeiro, ele é para todos. O sangue do Cordeiro, ele abre para que a gente receba ainda mais irmãos na nossa congregação. Para que a gente ame o diferente muitas vezes. Aquele que talvez não tenha o mesmo gosto musical que a gente, aquele que na verdade não gosta do jeito que a gente se veste, ou se veste de um jeito diferente. Porque a graça, ela excede as convenções humanas. Não há ninguém tão distante que Cristo não possa resgatar. E nós somos aproximados dele pelo sangue de Jesus. Como Paulo afirma, lá em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 13, diz assim, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes chamados pelo sangue do Cordeiro. Nós celebramos a Páscoa, e é um tempo de celebrar pela supremacia da comunhão. Jesus morreu para nos fazer um só povo, para nos fazer uma só igreja, e nós devemos celebrar isso, lembrar disso. É muito maior do que os nossos gostos, do que o time que a gente torce, do que o esporte que a gente gosta, do que a língua que a gente fala, do que a região em que a gente nasceu, do que a comida que a gente gosta. Nada tem o poder de nos unir, mesmo tão diferentes, maior do que o amor e do que a graça de Jesus. Tem um livro do C.S. Lewis, que eu nunca li. Na verdade, tem vários que eu não li. Mas tem um que eu não li, que se chama 4 Amores. Alguém já leu esse livro do C.S. Lewis? Pô, então você depois me ajuda aí se eu der o exemplo errado, porque eu ouvi uma citação dele, e eu estou querendo comprar esse livro só por conta dessa citação, que eu achei fantástico. Que o Lewis, ele era amigo do Tolkien lá, né? Ele tinha uma rodinha de amigos, né? E se não me engano, assim, a citação era algo assim, de que ele conta isso nesse livro, nesse 4 Amores, que ele tinha um grupo de amigos mais próximos e que chegou uma época que um deles morreu, né? E falando sobre a questão do relacionamento, da amizade, ele diz assim que quando aquele amigo deles, que era tão próximo, que fazia parte daquele grupo de amigos mais próximo ali, morreu, na verdade, um pouco de todos eles morreu junto. E o Lewis não fala isso numa questão de sentimentalismo,
Mas ele dá uma explicação falando assim, eu vou chutar aqui, tá? O fulaninho A, quando aquele fulano B, que foi o que morreu, fazia uma piada, fazia uma graça, o fulano A sempre ria dele e ninguém mais ria. O fulano C, quando o B falava tal coisa, ele era o único que fazia tal coisa, o que agia dessa forma. Então, quando aquele fulano B morreu, ele levou essas coisas que apareciam nos outros só porque ele existia. E aí o Lewis vai falar disso, sobre como nós conhecemos mais a Cristo por causa uns dos outros. Por causa da comunhão. Nós precisamos uns dos outros para nos aproximarmos mais de Jesus. Para entendermos mais quem Jesus é, porque a gente vê na comunhão da igreja, uns com os outros, a gente aparece mais. A gente vê mais o outro, a gente se relaciona melhor. E eu achei isso fantástico, queridos, porque outro dia eu vi o Paulo Borges Júnior também falando um pouco sobre Ruth. E ele falando como ser igreja é esse ser família. Na verdade, a gente entender assim que a gente só é quem a gente é porque a gente está junto. Então a gente não tem como ser outra coisa. A gente não tem como se identificar de outra forma. Porque a gente precisa um do outro mesmo para ser igreja, para conhecer Jesus. Então, olhar para a Páscoa me lembra que a graça de Deus, ela excede todas as convenções humanas. O sangue de Jesus alcança o diferente. E é só pela graça que um Jonas lá, profeta lá de Zebulon, nascido na tribo de Zebulon, pode ser irmão do ninivita. É só pela graça de Jesus que um zelote podia caminhar com um publicano. Jesus colocou um zelote e um publicano para caminhar junto nos discípulos lá dele. Eu ficava pensando, eu acho que o The Chosen tem isso, né? O zelote fica meio querendo pegar o Mateus lá, né? Assim, esse cara aqui. Mas é só Jesus que faz isso, cara. E isso é bom demais. Então, olhar para a Páscoa é, em primeiro lugar, celebrar a presença de Deus no nosso meio, a soberania dEle. Em segundo lugar, é celebrar a supremacia da comunhão. Graças a Deus pelo seu sangue, porque nós podemos ser igreja. Em terceiro lugar, nós devemos celebrar também o senhorio de Cristo. O texto, quando Deus fala aqui com Moisés sobre como preparar aquela Páscoa, a partir do verso 8, ele vai falar do cordeiro. E ele fala de um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Fala que pode tomar um cordeiro ou um cabrito, e que vai guardar até o 14º dia, até ele ser sacrificado. E no verso 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós a praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse passarei por vós que Deus está falando ali é esse pessar, que significa a passagem por cima, a passagem segura, como se Deus fosse passar e não iria atingir aquelas casas. Esse termo ele foi utilizado pela primeira vez nas Escrituras, neste texto que a gente está lendo aqui. E neste momento da libertação do povo do Egito, nós vemos que Deus aponta com clareza para Jesus Cristo. É como se a morte fosse vir ali e ela fosse passar por aquelas casas em que tomaram o sangue do Cordeiro e passaram nas portas, as famílias que se alimentaram do Cordeiro de Deus. E o fato de não ser cozido, como diz aqui o texto, era a fim de que o Cordeiro se mantivesse inteiro e que os ossos não fossem quebrados. E mais tarde no Evangelho de João, a gente vai ver que há uma confirmação de que ali era uma prefiguração de Jesus. No capítulo 19 de João, no final do capítulo, o texto diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiasse. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Lá em Coríntios também, Paulo também diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o que Deus estava dizendo aqui era sobre Jesus. E quando a gente celebra a Páscoa, a gente tem que celebrar o senhorio de Jesus, porque é bem verdade que é Ele quem nos livra da condenação do pecado, mas não é só isso.
Mas quando a gente pensa sobre a questão de livrar da condenação do pecado, pensar ali sobre aquelas casas ali com as portas ali sujas de sangue daquele cordeiro, me fez lembrar do texto de Joel. Joel tem uma visão do dia do Senhor. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Joel. Joel fala sobre a descida do Espírito Santo. Né? Ele fala sobre, era um tempo também de pragas que acontece lá. Era um tempo muito difícil do povo. Mas Joel fala muito sobre o dia do Senhor. E no final do capítulo 3, ele fala sobre a visão que ele está tendo do dia do Senhor. Ele fala assim, vai vir um dia que vai ter um arrazoado de Deus, assim, como se a ira de Deus sobre o pecado descesse, como se fosse um dia de malho, um dia de debulha do trigo, um dia muito pesado, e esse dia vai ser um dia tão tenebroso que o sol, a lua, as estrelas vão se esconder. Joel fala isso, está lá na Bíblia, tá, gente? Estou falando aqui versão Samuel atualizada, mas está desse jeito, mais ou menos assim lá. Que até os astros, até a graça comum parece que vai desaparecer naquele dia. E esse dia tenebroso, de repente no verso 16, Joel fala assim, que o Senhor irá rugir de Sião. Ou seja, num dia tenebroso, o dia que a ira de Deus vai vir sobre o pecado, vai ser ouvido um rugido de um leão. Um leão rugindo pelos seus. O texto diz assim, o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Você já pensou no dia que vai ser um dia de morte, como aquela noite no Egito? Um dia terrível, um dia assim, onde a gente vai ver a ira de Deus. Onde a gente vai ver assim, o quanto Deus não aprova o pecado, o quanto Deus está irado com o pecado. A gente vai poder contemplar a vida. A visão de Joel, ele viu um rugido num leão, cara, isso é poderoso demais. É maravilhoso ver assim a figura de Jesus aqui. É maravilhoso ver como esse rugido é atribuído a Deus e como ele se compara com um leão. Como se ele dissesse assim, eu serei, ele diz, como o leão que não permite que a presa lhe seja tomada, mas ousadamente a defende, com toda a ferocidade que possui. Assim também agirei, não permitirei que o meu povo seja tirado de mim. Pensar num rugido de leão no dia do Senhor, queridos, me fez lembrar da oração de Jesus por nós, lá em João 17. Jesus já orou por você, sabia? Jesus já rugiu por você. Jesus já te colocou debaixo ali da pata dele, do cuidado dele. Para que ainda que o império das trevas, que ainda que aquilo tudo que vem querer destruir, apagar a glória de Deus na sua vida, tentasse subir na sua mente, no seu coração, nos seus membros, para que ainda que todas as forças do maligno, de Satanás, tentasse destruir a sua vida, a sua casa, tudo que você é, o seu ânimo, o seu coração, ainda que tudo isso viesse contra você, o nosso Senhor Jesus ruge pela sua vida, te salva, te protege. Isso é bênção demais, queridos. Isso é alegria demais, isso é celebrar a Páscoa. Isso é olharmos para a Páscoa eterna do Senhor e saber que nós estamos debaixo da sua bondosa mão, protegidos pelo seu sangue, protegidos pelo seu cuidado, pelo seu abraço. E queridos, além disso, nós entendemos então que é verdade que Jesus é o nosso porto seguro para nos salvar, mas mais do que isso, nós também devemos fazer de Cristo o nosso alimento para nós termos força na caminhada. As famílias aqui se alimentaram do Cordeiro. As famílias aqui comeram o Cordeiro naquela noite. É preciso nós crescermos na graça, no conhecimento de Jesus. E por isso precisamos nos alimentar dele, assimilar ele em nossas vidas em todos os aspectos. E eu acho interessante que na alimentação ali, Deus mandou eles colocarem umas ervas amargas, né? Um pão sem fermento, e mais tarde o povo, quando celebrava isso, eles colocavam aquelas ervas amargas para lembrar de quão amargo era o tempo no Egito, na verdade. E como é interessante pensar que na peregrinação, algumas vezes eles sentiram saudade do Egito, e a gente às vezes faz isso. A gente é salvo por Jesus, a gente é lavado por Ele, centrifugado no sangue de Jesus, glória a Deus por isso. A gente se encontra com Ele e às vezes a gente tem saudade do velho homem em alguns motivos, em algumas coisas, em algumas circunstâncias. Mas a gente precisa se alimentar dele, para a gente se revestir desse Cristo, para a gente ter uma nova vida nele. Então nós celebramos a Páscoa, lembrando da soberania e da imanência do nosso Deus. Amém? Nós celebramos a Páscoa também,
lembrando e celebrando da supremacia da comunhão, que Jesus morreu para que nós fôssemos igreja. Em terceiro lugar, nós celebramos a Páscoa, celebrando o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, o cuidado dele, mas não só o cuidado, também o nos revestirmos dele, queremos ser parecido com ele, assimilarmos ele para a nossa vida. E em último lugar, nós celebramos a Páscoa com um pouco aquilo que o pastor Arthur falou aqui no começo do James Smith, celebrando o nosso retorno ao Pai, a nossa volta para casa. Eu acho muito interessante que nesse texto, no verso 11, e de novo eu vou falar isso, toda vez que estiver lendo a Bíblia, tiver um negócio que você fala assim, que está? Parece que esse negócio aqui não tinha que estar aqui. Toda vez que acontecer isso, dá uma atenção especial, porque tem um motivo daquele negócio estar ali. E no verso 11, Deus fala assim, olha, dessa maneira vocês vão comer o cordeiro. Tem um jeito de comer o cordeiro. Vocês vão assar, Deus deu os detalhes, um tanto de coisa. Falou, agora na hora de comer, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ter os lombos cingidos. Quem sabe o que é lombo cingido? A gente lê e fala assim, o que é isso? Lombo cingido? Lombo? Não sei o que é isso. Sandália nos pés e cajado na mão. E come depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Caramba, vou comer de pé, nem senta na mesa. O lombo cingido é que eles levantavam as vestes, né? E amarravam nas cordas aqui. Sandália nos pés e cajado na mão. Queridos, Deus mandou o povo celebrar a Páscoa, falando assim, vocês vão assimilar o cordeiro, vocês vão celebrar isso, prontos para viajar. Essa configuração para o povo judeu, de estar com o lombo cingido, as sandálias nos pés, e olha só, todas as festas judaicas, os judeus em casa, eles ficavam descalços, era tudo celebrado descalço. Essa aí não, põe as sandálias, pega o cajado e cinge os lombos. Ou seja, se prepare para peregrinar. Você é um forasteiro, um viajante, ao retorno do Pai. Queridos, e isso é muito legal, porque, e eu prometo que eu estou acabando, porque eu já estou com um tempo super excedido aqui, imagino. Porque, vigília, essa é só a primeira parte, tá, gente? Não, estou brincando. Porque a parábola do filho pródigo, ela nos mostra que aquele filho que quis viver obstinado do pai, ele viveu um vazio em terra estranha. Teve um momento que ele caiu assim numa saudade, num vazio existencial transcendente, que ele sentiu falta da presença do Pai, que ele sentiu falta, vontade de voltar para casa. E, queridos, é importante a gente entender que Jesus, quando ele conta lá a parábola do filho pródigo, ele está contando uma parábola que toca algo numa narrativa muito maior na Bíblia, que é a questão do exílio. Desde o Gênesis a gente vê que há uma história, uma narrativa sobre o exílio, sobre estarmos longe de casa, sobre estarmos distante da presença do Pai. É a história de toda a raça humana. O conceito, muitas vezes, de lar para nós, de casa, ele é muito forte. Para muitos de nós aqui, talvez, pensarmos na nossa terra natal, é como ter um senso de pertencimento, de identidade. Talvez tenha algum cheiro aí que, se você sente, você lembra da casa da sua avó, por exemplo. Você lembra da sua cidade, não sei, daquela comida que você comia, da sua infância. Tem coisas que nos remete a isso. E isso parece que dá um sentimento que a gente não sabe explicar direito o que é, né? Aquele saudosismo, aquela saudade, aquele negócio. E tem um termo em alemão que se chama Sehnsucht, se não me engano, que ele quer dizer assim, uma saudade transcendental. E quando a gente olha para a Bíblia, existe esse Sehnsucht na raça humana, porque nós estamos destituídos, obstinados por conta do pecado, da vida com Deus. Nós nascemos mortos espiritualmente, nascemos distante do nosso Deus e temos uma saudade transcendental de estar com Ele. Uma saudade interna que a gente às vezes não sabe explicar. E eu não sei se você passou por isso, mas eu me lembro de quando eu me converti. Apesar de eu ter sido crescido na igreja, minha mãe me levava para a igreja desde quando eu era criança, meus pais, mas eu me converti mesmo, eu tinha 17 anos. E eu creio muito assim, quando a gente estuda lá, né, nos seminários, a gente vai estudar a Ordem dos Saludes, eu acho maravilhoso aquilo lá, porque aquilo lá eu vivi mesmo. Sabe, eu provei de uma regeneração do Espírito antes de me converter. Porque eu me lembro que um pouco antes de me converter, às vezes, eu tive momentos assim de começar a chorar em casa. Chorava, cântaros. E eu não sabia por que eu estava chorando. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só chorava. O que é isso, cara? Não sei, um negócio diferente. Parecia que Deus estava lavando, tirando umas coisas, assim, o que você está sentindo? Não sei. Eu acho que esse é um sentimento de uma saudade transcendental que a gente tem de estar no exílio de Deus.
E quando Deus vem e Ele morre no nosso lugar, Ele constrói este barco lá que o James Smith falou, Ele constrói essa ponte em formato de cruz, Ele fala assim, está aqui o caminho de volta para casa. Está aqui o caminho de volta para a presença do Pai. Está aqui, queridos, como eu estou dizendo isso aqui, porque nós estamos todos assim, nesse exílio, nessa saudade de casa, no caminho, parecendo assim que a gente vive a nossa vida no caminho, mas sem chegar algumas vezes. Nós podemos ter casa, família, igreja, mas isso tudo é uma pequena porção do que nós ansiamos em Cristo na sua plenitude. É uma pequena porção de viver plenamente com Ele. E é por isso que é tão significativo Deus ordenar ao povo naquela noite no Egito, assim, olha, se alimentem do cordeiro com as malas prontas. Se alimentem do cordeiro, prontos para essa peregrinação, prontos para essa viagem. E é interessante que tem um texto lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, que eu não selecionei aqui, mas eu estava lembrando dele durante o culto, que Pedro vem falando tanto de coisa, e ele fala assim, se invocais como o Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Celebrar a Páscoa é também nós celebrarmos a volta ao nosso Pai. Entendermos que nós somos peregrinos aqui, que nós somos forasteiros, e que nós devemos estar aqui de forma intencional. Aquele povo estava ali vestido como para viagem. Poxa, mas será que eles iam sair na madrugada? Né? Ia passar o Senhor ali, eles já iam sair, não dava tempo de dar uma dormidinha antes, caminhar tanto tempo. Não, Deus falou assim, olha, é intencional. Vocês têm que estar ali prontos, né? Prontos para a viagem, prontos para peregrinar, porque Deus preparou um caminho de reconciliação com Ele, para aquele povo, para mim e para nós todos aqui. Amém? E Ele nos chama a habitar novamente a presença do nosso Pai. E a Páscoa nos lembra disso. Jesus fez um caminho para nós, caminho esse que não poderia ter sido feito por nós sozinhos. Nem força para pedir ajuda a gente teria, nem força para clamar, mas o amor de Cristo por mim e por você nos leva de volta para casa. Amém? Então nós podemos nos alegrar hoje, meus irmãos. Nós podemos de verdade nos alegrarmos, irmos dormir essa noite com o coração contente. E o contente não é uma alegria vazia, é estar de fato e de verdade provando de contentamento, de plenitude, por saber que o nosso Jesus fez tudo o que precisava fazer, por mim e por você. E para concluir, eu queria só lembrar de mais uma passagem, eu não vou ler ela aqui, mas que para mim mostra esse grande amor de Deus por nós desde sempre. Lá em Gênesis capítulo 15, Deus já havia chamado Abraão, né, para ser esse pai de várias nações, falando assim, olha, de você eu vou fazer uma nação, vou fazer um povo. Só que é bem verdade que Abraão, como nós, pecador, muitas vezes ele passava por tempos de dúvida, tempos de questionar Deus. Deus, como é que o Senhor vai fazer isso? Será que eu vou saber a hora certa? E lá em Gênesis 15, Abraão está tendo mais ou menos essa conversa com Deus. E Deus anima Abraão. Ele promete para Abraão um filho. E aí Abraão fala assim, mas como é que eu vou saber? Será que eu vou ter certeza que vai chegar a hora, que é essa hora, que é o momento? Como é que eu vou crer? Como é que eu vou saber? Aí Deus fala para ele assim, Abraão, vamos fazer o seguinte, vem cá, sai aí da tua tenda aí. Aí tira Abraão dali e fala assim, dá uma olhada aí. Está vendo esse tanto de estrela? É isso aí. Ele mostra as estrelas do céu. E ele revela assim, que mais do que aquelas estrelas seria a descendência de Abraão. E aí diz o texto bíblico, que Abraão ele crê naquilo, mas ele ainda continua assim, Senhor, mas quando chegar o tempo eu vou saber, ele ainda está com dúvida. E aí o texto parece que muda assim completamente, aí vem de novo aquilo que eu estava falando, mudou o texto aí, tem coisa no meio. De repente, a partir do verso 9 de Gênesis 15, Deus para de responder a Abraão. Abraão pergunta assim, como é que eu vou saber que chegou a hora? Aí Deus para de responder e fala assim, Abraão, faz o seguinte, pega uns animais aí, uma pombinha, um cordeiro, pega uns animais, serra eles no meio e abre eles assim, metade para cá, metade para cá, metade para cá, metade para cá. Vai serrando os animais ao meio e deixando uma metade de cada lado. E o texto vai dizer que Abraão faz isso e depois ele cai no sono. E quando a gente vai estudar isso, queridos, a gente entende que naquele tempo existia um tipo de contrato que era feito. Quando haveria de acontecer um tipo de contrato entre alguém que era mais poderoso e alguém que era um vassalo, alguém que era um senhor e alguém que era um servo,
onde um tinha mais força, mais poderes, mais propriedades do que o outro. Eles faziam um tipo de contrato, que tem um nome lá, eu esqueci agora o nome desse contrato, mas que era assim. Eles matavam alguns animais, serravam pela metade, abriam as metades, um de frente para o outro, e os dois, aqueles que estavam selando o contrato, o senhor e o seu servo, o senhor e o vassalo, eles atravessavam o meio daqueles animais, partidos ao meio, e a simbologia daquilo ali era o seguinte: nós vamos cumprir esse acordo que nós estamos fazendo, e se algum de nós não cumprir, que nós sejamos mortos como esses animais que estão aqui, partidos ao meio. Só que lá em Gênesis 15, Deus faz Abraão preparar esse contrato. Deus vai lá e fala assim: Abraão, você está com dúvida, querido? Faz aí o contrato. Serra os animais, abre no meio. Só que na hora deles atravessarem, Abraão cai no sono, dorme. E diz que pela noite veio um fogo e atravessou aquela aliança. Querido, esse texto é poderoso demais, porque é Deus falando assim: eu vou fazer a minha promessa, nem que eu morra. É paradoxal isso. É Deus falando assim: eu vou até entregar a minha própria vida, cumprir o que eu estou fazendo e o que eu estou falando. E você, querido, não tem nem condição de atravessar aqui. Pode dormir aí que eu vou fazer isso sozinho. Quando Deus sela aquela aliança, queridos, Ele já estava cerrando Jesus na cruz por mim e por você. A gente não precisa se sentir inseguro, a gente não precisa ter dúvida, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa querer ser forte, porque nós somos fracos mesmo, mas o nosso Senhor fez tudo no nosso lugar, tudo em nosso favor. Ele cerrou a aliança, Ele entregou a sua própria vida por amor a nós, porque a gente não teria condições, a gente estaria pior que o Abraão lá, coitado. Nem de pedir ajuda a gente tinha condição. Jesus ama você tanto assim. Amém?